Perfeito. Bom, já que a gente está falando de fundo, tá? Eu queria entrar um pouco, Paulo, no dia a dia de vocês aí na alocação, como é que funciona o processo de investimentos, assim, né? Como é que vocês fazem para definir quais setores vocês vão alocar, quais empresas, quais ativos vão escolher? Tem um nível mínimo de rentabilidade que vocês exigem acima do título público para entrar na carteira? Como é que funciona isso? Se puder falar um pouquinho do processo de investimento, Paulo. Tá, acho que depende muito, tá? Então, assim, como é que a gente olha no final? Como é que a gente monta a carteira? Né, assim, só conceitualmente. As carteiras variam muito em função da liquidez que os fundos têm. Então, por exemplo, você vai ter uma carteira D1, é uma carteira que a preocupação que a gente tem maior é gerar liquidez, né? Ter uma carteira líquida. Então, muito caixa, muitos papéis líquidos, né? E muitos emissores também, né? Para você ter mais liquidez. À medida que o prazo de resgate ele vai aumentando, né? O que isso possibilita a gente? Ter menos caixa, ter um fundo mais concentrado, ali, digamos, melhores ideias que você tem, e também papéis que têm retorno maior e de prazos de vencimento, né, duration maior também. Tá? Então, quando a gente olha no dia a dia, a gente está olhando basicamente o mercado todo sem fazer distinção, né, do que papel vai para onde. Né? Então, a gente acaba olhando muito isso quando a gente começa a ver ali, assim, tempo, né, no final do dia, como é que foi a captação, e aí a gente acaba também tendo a preocupação da onde que a gente vai estar alocando, né, quais são os fundos que precisam ter mais alocação ou não. Mas o processo nosso, basicamente, assim, todo dia a gente olha, né, a gente hoje, né, com a questão de tecnologia, a gente tem muita informação que vem, de certa forma, automática. Então, uma das coisas que a gente acaba olhando é um pouco como é que está a dinâmica de risco-retorno dos papéis. Né? Então, como é que está variando, como é que está os papéis que a gente tem em carteira. Então, por exemplo, papel de Itaú versus papel do Bradesco, o que faz sentido você ter. A gente acaba falando muito com o mercado. Né? Então, o mercado que a gente fala, assim, os bancos, quando eles querem vender papéis, ou eles ligam para a gente muitas vezes antes até de fazer a emissão. Isso é uma pergunta que eu ia fazer, assim, vocês têm alguma regra de bolso para emissões? Vocês entram, não entram? Ou vocês sempre avaliam uma a uma? Como é que caso a caso? Depende, assim, o que acaba acontecendo? Como hoje a gente é um player, né, uma casa relevante, então assim, sempre hoje eles ligam para a gente para saber. Então, a gente já sabe de antemão o fluxo de emissão que está vindo. Isso para a gente é ótimo, né, porque você consegue também ter uma ideia se você vai ter muita emissão do primário ou não vai ter emissão nenhuma. Né? Então, essa é uma informação importante para saber como é que você atua no secundário também. Né? Então, basicamente, a gente recebe a ligação, o pessoal pergunta, olha, tem uma empresa assim, assado, que vai estar emitindo, empresa desse setor, taxa de tanto, o que vocês acham, vocês entrariam, né, sem falar muito nome. Obviamente, a gente já tem, quando você também não tem tanta empresa assim, quem está querendo emitir, quem não está, você mais ou menos imagina quem é a pessoa, o pessoal fala, olha, isso aqui interessa, não interessa nesse nível, eu vou entrar, não vou entrar. Depois vem as emissões e a gente vê, muitas vezes, e compara até muitas vezes com o primário e com o secundário. Né? A gente teve visto emissões recentes agora que estavam vindo 30, 40 pontos percentuais ali abaixo do primário, do secundário. Aí você olha e você fala, não vou entrar de jeito nenhum, que não faz o menor sentido você entrar. Então, isso às vezes traz informação para a gente, às vezes até de, eu vou sair se eu tiver uma emissão grande vindo de uma determinada empresa, a gente sai antes, né, da empresa, porque sabe que vai ter uma pressão grande no mercado de abertura de spread. Mas a gente olha ali, então, nesse mercado primário, para ver como é que está o fluxo, e aí define até muitas vezes se vai comprar no primário ou vai comprar no secundário. Né? Então, a gente tem a ideia, no final, com isso, de falar, legal, tem esse papel, né, que eu quero comprar, e aí o que vai acontecer? Como é que é o fluxo? Muitas vezes a gente tem que ter passado em comitê, tem que ter o papel aprovado para colocar nos fundos. Né? Se ele não está aprovado, a gente vai ter que fazer toda a análise do papel e apresentar no comitê. Né? E aí, basicamente, nesse comitê, a gente aprova o valor que a gente quer ter de disposição, qual o prazo, né, que a gente vai querer ter, e muitas vezes a gente discute quais são as emissões que também vão estar ali dentro, né, porque às vezes você tem emissão que tem detalhes e tudo, então às vezes tem emissão que pode fazer sentido ou não, então quais emissões você está excluindo ali de dentro. Tá? Então basicamente é isso, eu tenho o prazo, o valor e a empresa que eu quero fazer a emissão, e aí isso possibilita os gestores tocarem o dia a dia lá de comprar e vender papel dentro dessa lista, né? E a gente faz o acompanhamento, né, a gente tem várias fontes de informação, então você tem muitas fontes setoriais também, que a gente consegue ter informações antes do prazo do trimestral, né, que é quando eles divulgam o resultado, e a gente tem o que a gente fala lá, que é importante, a questão do rating interno. A gente usa o rating das empresas, obviamente o rating público. O rating público ajuda muito na questão de liquidez dos papéis, né, e é o que os materiais de divulgação, tudo é o que a gente acaba usando, mas a gente tem um rating proprietário, uma metodologia, que inclusive é muito mais dinâmica, muito mais rápida do que a metodologia dos ratings, e a gente acaba tomando decisão por esse rating também, né, que é o nosso rating. E a gente acaba também, quando a gente faz nesse comitê, a gente não fica limitado às informações financeiras da companhia. Né? A gente acaba olhando muito a questão de governança, né? O cara está vendendo ações, não está vendendo ações, a gente olha, né, a questão toda do ESG, né, como é que a companhia ela é mais agressiva, menos agressiva na questão financeira.
A gente olha muito o preço de ações, a gente olha a questão de preço de bonde lá fora, ou seja, tudo que você consiga ter alguma informação também de que você pode não estar vendo alguma informação da empresa, a gente acaba também colocando quem são as pessoas que tocam a companhia e tudo mais. E aí a gente leva para a comitê a prova e depois a gente está pelo menos uma vez a cada trimestre, revisitando essas empresas e sabendo como é que se estão melhorando ou estão piorando. Né? E às vezes, se a gente começa a ver as empresas piorando, a gente sai da empresa logo, né? Porque crédito, a gente até brinca que, assim, crédito, o máximo que você pode ganhar está dado. Né? Então, você tem que proteger ali a perda. E quando você consegue sair rápido, a gente consegue recuperar. A gente tem na Absolute também. A Absolute hoje está com 52 bi sob gestão. A gente, além da área, né, de multimercado, a gente tem uma área de ações forte. Então, a gente tem uma troca de informações muito grande, né, seja com o pessoal de macro e seja com o pessoal de equities também, de ações. Então, a gente consegue ter acesso grande, né, então, né, para falar com todos os diretores financeiros, presidentes, né, CEOs das empresas. E essa dinâmica também é outra coisa que a gente acaba fazendo no dia a dia. Né? Então, você começa a ter aquela empresa que você está com dúvida, vamos chamar o fulano, vamos marcar uma reunião com o presidente da companhia, com o diretor financeiro, para entender o que está acontecendo. E essa, basicamente, acaba sendo a dinâmica que a gente tem no dia a dia, né? De escolher os papéis, acompanhar as empresas que a gente tem, que a gente não tem, que a gente gostaria de ter, né, para construir o caso. E a gente, no final do dia, né, que a gestão, né, uma vez depois que você comprou, a gente acaba não necessariamente levando o papel a vencimento. Né? Muitas vezes a gente procura fazer, né, seja vender o papel, o spread de crédito fechou muito, eu acho que o spread dessa companhia está mais fechado do que deveria. Sai do papel, compra um outro. E a gente também acaba, muitas vezes, fazendo uma mudança no vencimento da empresa, né? Porque, basicamente, eu acho que no CDB, a gente sabe ali, quando o CDB de 2 anos rende menos do que um de 3 anos. Então, às vezes, você fala, poxa, esse papel eu vou vender o de 2, que eu vou comprar o de 3, que eu consigo ganhar mais um retorno. Então, a gente acaba fazendo a gestão muito ativa da carteira também, né, olhando ali como eu posso ganhar mais dinheiro sem necessariamente correr muito mais risco. Perfeito. Nossa, excelente a explicação. Tem vários parênteses aqui, vários pontos que eu quero destacar, né? Esse último aí da gestão ativa, isso é uma ressalva bem importante a gente fazer. É muito diferente, né? Fazer a gestão de títulos de renda fixa de uma carteira pessoa física de uma carteira de fundo. A carteira de pessoa física, geralmente, você tem que levar mais a vencimento, esperar um duration maior pela dinâmica do imposto de renda, que é totalmente diferente dentro de uma carteira de fundos. Mas eu gostei muito ali quando tu falou que tem uma metodologia de rating, né, proprietária, lembrando que o Brasil teve o rating elevado pela Moody's, né? Então, a gente tem que cuidar muito com essas agências classificadoras de rating, né? Acho que, muito legal ter essa metodologia proprietária, né? Bastante importante isso.